Com a palavra, Charles Nobre Peroba. Cadê Charles? Vai lá. Hein? Me lembrei com o Charles. Toma meu café e dá para você. Só que ele tinha um cabelo mais preto e mais longo. Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente parabenizar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, em especial ao requerimento realizado pela deputada federal Manuela Dávila. É uma bela iniciativa. Esse é um trabalho que, como já foi falado aqui pelos antecessores, é um trabalho que engrandece o Brasil. É uma preocupação não com os anistiados especificamente, mas uma preocupação com o Brasil. A Petrobras ela vem, ao longo desses últimos anos, eu diria melhor, ao longo dos últimos 8 anos, se preocupando bastante com isso e buscando, obviamente, a despeito das diversas dificuldades existentes, atender esse reclamo da sociedade brasileira, e em especial dos anistiados pela Lei 8878 de 94. Eu queria fazer aqui uma apresentação rápida. Nós somos aqui solicitados para apresentar um pouco sobre a ação da Petrobras e como ela vem trabalhando no sentido de enquadrar, de alocar os anistiados. Mais na frente vamos ver um resumo um pouco disso. Eu queria fazer, antes de mais nada, uma rápida passada sobre a evolução do efetivo de empregados da Petrobras desde 1989. Esse é um marco importante, essa data é importante. Percebam que, ao longo dos anos seguintes, nós tivemos um decréscimo gigantesco e um sucateamento, eu diria, por conta de uma orientação muito clara e uma redução do efetivo da Petrobras. E um novo marco importante é que, a partir de final de 2002, 2003, nós começamos a recuperar o efetivo da Petrobras, observando a necessidade de um novo projeto. E, atendendo essa necessidade, a Petrobras passa a readmitir novos empregados, recontratar. Então, nós temos aí um vale considerável que, obviamente, atinge profundamente a ação de uma empresa do porte da Petrobras. Os anistiados eles entram nesse caminho de buscar um crescimento, não só de efetivo, mas também uma resposta no crescimento da própria empresa. Por favor, pode passar. Na Petrobras, nós temos 3 leis que abrangem seus empregados, 3 leis de anistia. A Lei 8878, que aqui a gente vai tratar um pouco mais profundamente, que é relativa aos demitidos da reforma administrativa, a Lei 10559, que trata dos anistiados antes da Constituição de 88, e a Lei 10.790, que é específica para os trabalhadores da Petrobras, e é em função das greves, dos demitidos e punidos pelas greves de 94 e 95, logo após o início do governo Fernando Henrique Cardoso. Por favor, a próxima. Aqui, com relação à Lei 8878, é rápido, é só um gráfico, nós não vamos aprofundar em detalhes, mas é só para entender um pouco como é que funcionou isso. Em 94, nós tivemos a publicação da lei, já em 98, tivemos a concessão da anistia. Entretanto, em 2000, essa anistia foi anulada, gerando uma frustração muito grande. Mas, em 2004, nós tivemos um novo decreto, e aí já na nova fase do Brasil, um decreto onde tivemos no sistema Petrobras 1.230 anistiados. Isso foi num crescente, tanto que em 2006 nós tivemos um embate é o modo de dizer, mas tivemos que reavaliar e assegurar as anistias, no caso 519 anistiados, que estava sob o olhar do Ministério Público e da AGU, mais especificamente, por conta da fundamentação que originou a anistia em 2004. Então, nós tivemos que assegurar essas anistias. Caso contrário, essas pessoas teriam que ser desanistiadas, vamos dizer assim. E, num crescente, a Petrobras ela vem
atendendo as orientações, as determinações, eu diria, da própria Comissão de Anistia. E em 2011, melhor dizendo, nós alcançamos já um total de 1.311 anistiados do sistema Petrobras. Aí envolve as empresas que ainda estão operando e as empresas que foram extintas ou privatizadas. Por favor, próximo. Rapidamente, que o nosso tempo realmente é curto, rapidamente, nós tivemos que adaptar para receber esses anistiados dentro, obviamente, dos critérios que a Petrobras utiliza. A aprovação do efetivo da Petrobras ela é feita pela diretoria executiva da empresa. É onde define o número de empregados máximo para cada órgão, para cada diretoria, para cada organismo. E essa definição, ela agrega também os integrados ou admitidos por decisão judicial ou por anistia. Ou seja, esse anistiado, ao entrar na Petrobras, ele ocupa uma das vagas autorizadas pela diretoria. Então, é um processo burocrático interno de você aprovar as vagas na diretoria. Para, especificamente, os casos de anistia, a Petrobras também definiu critérios que, obviamente, é a regra geral, onde se ajusta à medida que a necessidade se impõe. A alocação dos anistiados depende da existência de vaga. Obviamente, isso é uma orientação governamental também. Nós devemos, para isso, que anualmente informar ao governo o número de vagas aprovadas e o número de vagas ocupadas no sistema Petrobras. Então, essa alocação depende da existência de vagas. Pode ter uma vaga no Rio de Janeiro, e não necessariamente no Rio Grande do Sul. Essas vagas elas são por unidade operacional. E um outro aspecto, outra diretriz colocada para a Petrobras, que para esses anistiados, o tempo de serviço prestado antes na empresa de origem vale para a contagem por tempo de serviço. Ou seja, o adicional por tempo de serviço também será pago em função do tempo anteriormente prestado na empresa de origem. Por favor, o próximo, a gente já vai entrar um pouco já como é que a Petrobras definiu essa alocação, reenquadramento e alocação. Primeiro passo é rebatimento dos cargos. Todos vocês sabem que a SEI ela nos solicita uma informação da vontade de receber aquele anistiado. A Petrobras ela tem que se colocar textualmente, objetivamente sobre isso, e também sobre o cálculo, o valor, a remuneração desse empregado, que cargo ele ocupará. Como são planos de cargos, em geral, são muito próximos, mas temos casos de planos de cargos muito diferentes, nós temos que fazer um rebatimento de cargos, que envolve a remuneração da época, envolve as competências tidas na época, a formação existente na época e uma evolução, se for o caso, no caso específico, e a gente reenquadra para o atual plano de cargos da Petrobras. Esta é a forma como nós definimos, é o critério que nós utilizamos. Tendo em vista que a Lei 8878 ela não é uma reintegração. A lei não define como reintegração, define como admissão ou readmissão, dependendo da origem. E para os cargos que não forem compatíveis, a gente vai ter que definir critérios específicos. Nós não temos na Petrobras, por exemplo, mergulhador. Estou aqui usando uma figura hipotética. Como eu não tenho um mergulhador na Petrobras, ou profissional de letras, eu teria que criar um cargo ou um extraplano para poder alocar aquele empregado. Então, a gente tem que criar especificamente para aquele cargo um paradigma ou uma nova definição. Além disso, também é feita, dentro do RH da área corporativa, da estrutura de RH, uma compatibilização da experiência profissional. Se determinado profissional, ele é, por exemplo, profissional de letras, como eu falei, e ele tem algumas outras competências, nós poderíamos, sem fugir desse enquadramento, nós faríamos, por exemplo, novo enquadramento para, se ele tiver, por exemplo, uma formação em comunicação social, ele pode ser um jornalista, por exemplo, da Petrobras. Então, esses casos específicos dependem da análise curricular. Por favor, o próximo nós vamos ver, seria o planejamento de desenvolvimento. Isso ocorre em dois momentos. No primeiro momento, é numa necessidade imediata que você precisa definir um novo desenvolvimento, um treinamento específico para aquele empregado, você faz antes dele efetivamente assumir aquela função. E uma outra forma é durante a carreira.
existe sim a possibilidade de você se enquadrar em determinada atividade e desenvolver novas competências com o plano de treinamento individual que a companhia apresenta, e aí é dentro da unidade operacional que ele está trabalhando. Essa compatibilização do currículo com a vaga, que isso é feito anteriormente. Então, a gente tem que definir bem qual é o currículo daquele empregado, e nós fazemos, inclusive, em contato permanente com as associações e as comissões de anistiados, onde nós solicitamos deles que eles antecipem, em alguns momentos, os currículos desses empregados, porque muitos desses empregados são de empresas já extintas e, em alguns casos, até empresas privatizadas. Não conseguimos com facilidade essas informações. Então, a gente solicita aos empregados anistiados que nos informem, e já criamos, inclusive, subcomissões para eles trabalharem dentro da Petrobras, onde eles fariam todo o levantamento do histórico desses empregados, para que mais facilmente a gente pudesse alocar. Esse é um quadro que é uma situação delicada, porque ao longo do tempo você vai encontrando dificuldade com as vagas, isso é natural, que as vagas elas não são iguais às que nós tínhamos no início, mas a gente vai, na medida da necessidade, alocando onde é possível. E a alocação é a fase final. A distribuição dos anistiados será proposta nas vagas existentes. Cada área de negócio, abastecimento, que é a área que cuida da refinação e distribuição de petróleo e derivados, a área de exploração e produção, que é a que perfura poço. Então, essas áreas, elas definem proporcionalmente quantos anistiados cada um vai receber, depende das vagas que cada diretoria tem. E isso é feito para não gerar nenhum impacto em nenhuma área de negócio maior do que na outra. E a alocação, ela leva em conta, obviamente, a existência de vaga, mas, na medida do possível, a gente aloca as pessoas aonde eles residem, e não aonde eles trabalhavam antes, porque necessariamente eles não estão no mesmo lugar. Mas essa é uma orientação que necessariamente nem sempre ela pode ser cumprida em função da necessidade das vagas. Por favor, o próximo. Eu queria só aqui fazer um resumo rápido, é o último slide, do quantitativo de anistiados na Petrobras nesse período de 2004 até hoje. Nós tivemos, eu vou no total, nós tivemos de anistiados pela Comissão de Anistia, 1.331 trabalhadores, distribuídos naquelas empresas de origem, 5 da Petrobras, 2 da BR Distribuidora, 92 na Petroflex, 624 na Petromisa e 608 na Interbras. Desses, 1.264 foram admitidos já na Petrobras, 2 na BR e 1 na Transpetro. Esse é o quadro atual de anistiados e admitidos, sendo que ainda estamos aguardando a publicação desses outros atos. 32 estão para publicação e 17 estão ainda em avaliação de enquadramento na Petrobras. E nós temos uma postura de acelerar o processo e uma relação muito forte com a Comissão de Anistia, de buscar informações, de informar, de trabalhar muito junto para que esses processos sejam acelerados. Visto que, à medida que você vai em bloco anistiando, para a Petrobras é melhor, porque mais facilmente a gente consegue alocar esses empregados. Se você tem alocação um por um, fica muito pior, inclusive, para o próprio anistiado, porque ele vai aonde tem vaga. Quando você coloca em bloco, você consegue dividir muito mais pelas competências, pelos currículos, e facilita muito mais o trabalho da Petrobras e também do próprio anistiado. Esta é uma preocupação que a Petrobras tem. Na verdade, são duas grandes preocupações. Uma é o conforto jurídico do ato de anistia. Para nós é muito importante, porque o desgaste de desanistiar, um termo novo que a gente está criando, é muito maior do que a gente aguardar a hora certa ou a argumentação correta para anistiar. Essa é uma preocupação que nós temos trabalhado muito. E uma outra preocupação que a gente coloca muito claramente é a celeridade do processo à medida que ele já está definido, por conta do desgaste também para o próprio anistiado. E a Petrobras colocou, desde 94, claramente, inclusive para os anistiados, em especial Petromisa e Interbras, que foram os que iniciaram o processo. Decisão da Petrobras de conduzir o processo e anistiar. Decisão da diretoria da Petrobras. E ela se mantém dessa forma. Portanto, ela ainda hoje diz o seguinte, para os anistiados, para a Comissão de Anistia, para o governo.
a Petrobras receberá todos os empregados anistiados do sistema Petrobras. Foi anistiado, ela recebe. Tá? Muita coisa dá para fazer. Faremos muita coisa ainda. É importante essa unidade dos anistiados, buscando informações, trabalhando conjuntamente, se unindo, obviamente, para buscar uma solução mais rápida, mais célere para o processo de vocês. Para a Petrobras também é importante essa unidade dos anistiados, facilita o nosso trabalho também. Era essa a informação e era essa a mensagem que a Petrobras quer deixar, de que anistiou, teve o processo concluído na Comissão de Anistia, a Petrobras vai receber todos os anistiados. Muito obrigado. Muito obrigada, Charles. Pois não. Então, vocês conversem com o Dr. Charles, ele já vai... Certo. Pois não. Pois não. Nós tivemos 5 demissões de